Bem-vindo às aulas de legislação de trânsito com correção de atividades. Sabemos que aprender sobre legislação de trânsito parece um desafio, mas com a nossa ajuda você estará cada vez mais preparado para conquistar a sua carteira de motorista. Nesta aula nós vamos explorar diversos conceitos, normas e regulamentação que regem o trânsito através de 40 questões comentadas, desde as regras básicas de circulação até as atualizações mais recentes do Código de Trânsito Brasileiro. Nosso objetivo aqui é fornecer a você um conjunto de conhecimento abrangente atualizado sobre a legislação de trânsito vigente. Além disso, oferecemos uma metodologia de aprendizado prática, interativa e um conhecimento objetivo. É importante destacar que o conhecimento sobre legislação de trânsito não só é fundamental para a aprovação no exame teórico, mas também para as aulas práticas de direção veicular. Com certeza esse conhecimento vai ser muito útil para você. Não deixe de tirar as suas dúvidas e interagir com seus colegas aqui nos comentários. Aproveite o máximo dessa aula. Então vamos juntos nessa jornada de conhecimento. Pegue o seu material de estudo e vamos à correção das atividades. Acompanhe comigo. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, ativar o sino de notificações para que o YouTube possa te notificar dos próximos conteúdos aqui do canal. Aproveita também e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está no processo de habilitação. Vamos então à questão número 1. Dirigir um veículo com a validade da CNH vencida há mais de 30 dias caracteriza uma infração. O condutor ele tem um prazo de até 30 dias para conduzir o seu veículo com a CNH vencida, mas se passar de 30 dias do vencimento da CNH, o que vai acontecer com esse condutor? Alternativa A, infração gravíssima, multa e remoção do veículo. Alternativa B, infração grave, com multa e retenção do veículo. Alternativa C, infração gravíssima, com recolhimento da CNH e retenção do veículo. E alternativa D, infração gravíssima com multa somente. Alternativa C é a alternativa correta. É uma infração gravíssima, com multa e recolhimento da CNH e também a retenção do veículo. Acontece a retenção do veículo neste caso para que o agente de trânsito recolha a documentação do condutor e para que se apresente um condutor habilitado que tenha a sua CNH com prazo de validade válido, ok? Então, alternativa C é a alternativa correta, é uma infração gravíssima conduzir o veículo com a CNH vencida há mais de 30 dias. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Sobre acidentes de trânsito, podemos afirmar que a maioria deles está associada a alternativa A, falhas mecânicas, alternativa B, deficiência da via, alternativa C, falta de sinalização e alternativa D, falhas humanas. Segundo a direção defensiva, a maior parte dos acidentes está associada a falhas humanas, alternativa D. Questão número 3. Na impossibilidade da presença do resgate, o socorrista deve observar prioritariamente, alternativa A, lesões contundentes, alternativa B, queimaduras de primeiro grau, alternativa C, hemorragias e alternativa D, sinalizar o local. Alternativa D é a alternativa correta. Antes de tudo, o condutor deve sinalizar o local para que não aconteça novos acidentes. Alternativa D. Questão 4. Agir com cortesia e solidariedade no trânsito significa: alternativa A, fazer novos amigos. Alternativa B, respeitar os direitos dos outros usuários das vias e ser tolerante. Alternativa C, dar passagem aos outros condutores, ainda que o sinal esteja aberto para você. Alternativa D, sair do veículo e ajudar os pedestres a atravessar a via. Alternativa correta é a alternativa B, que está bem coerente. É respeitar o direito dos outros usuários das vias e ser tolerante. Questão 5. Marque a alternativa errada para veículos de transporte escolares. Alternativa errada é a que estamos procurando. Alternativa A, registro como veículo de passageiros. Alternativa A é verdadeira. Os veículos de transporte escolar, eles devem ter registro como veículo de passageiros. Alternativa B, uma faixa escrita, transporte de passageiros. Alternativa B está incorreta. Esta faixa deve estar escrito transporte de escolar ou transporte
escolar. Alternativa B é a alternativa incorreta. Alternativa C, inspeção semestral? Deve ter. E alternativa D, uso obrigatório de tacógrafo? Também deve ter. Alternativa B é a alternativa incorreta. Questão 6. A função básica do sistema de suspensão nos veículos automotores é sistema de suspensão. Alternativa A, absorver os balanços do veículo somente quando está fazendo uma curva. Olha aí a palavra somente, muito perigosa. Alternativa A está incorreta. Alternativa B, melhorar o controle do carro em pistas escorregadias. É para isso que serve o sistema de suspensão, para melhorar a estabilidade do veículo e também serve para o conforto dos ocupantes do veículo. Alternativa B é a alternativa correta. Questão 7. Assinale a alternativa incorreta. Dirigir na defensiva é, nós estamos procurando o que é errado. Alternativa A, dirigir atento às ações dos demais usuários. Isso está correto. Alternativa B, dirigir impondo os seus direitos. Isso está incorreto. Segundo a direção defensiva, o condutor ele deve ter cortesia no trânsito e respeitar as leis de trânsito. Ele não deve impor os seus direitos. Alternativa B está incorreta. Alternativa C, dirigir com educação e segurança. Correto. Alternativa D, dirigir respeitando a legislação de trânsito. Também está correto. Alternativa B é a alternativa incorreta. Questão 8. Por interrupção de marcha, entende-se. Alternativa A parada do veículo durante o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Neste caso, é considerado uma parada, que é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Alternativa B, a imobilização do veículo para atender circunstâncias momentâneas no trânsito. Alternativa B é a alternativa correta, isto que é interrupção de marcha. Alternativa C, a imobilização por problemas mecânicos. Alternativa D, manter o veículo no mesmo lugar por tempo superior ao necessário para embarque e desembarque de pessoas. No caso da alternativa D, é caracterizado estacionamento, ok? Alternativa B é a alternativa correta. Questão 9. As indicações que prevalecem sobre as demais são. As indicações que prevalecem sobre as demais são. Alternativa A, as pinturas viárias. Alternativa B, os sinais luminosos. Alternativa C, as placas de trânsito. Alternativa D é a alternativa correta. As ordens dos agentes de trânsito prevalecem sobre as demais normas de trânsito, ok? O agente de trânsito é a autoridade máxima no trânsito. Alternativa D é a alternativa correta. 10. A sinalização horizontal se apresenta nas seguintes cores. Sinalização horizontal é aquela que é feita no chão. Alternativa A, amarela, vermelha, branca, azul e preta. Alternativa B, apenas amarela e branca. Alternativa C, apenas amarela, vermelha e branca. E alternativa D, amarela, vermelha, branca, verde e preta. Alternativa A é a alternativa correta. Amarela, vermelha, branca, azul e preta. 11. Dirigir veículo com a Carteira Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente do veículo que esteja conduzindo acarreta ao condutor. Alternativa A, infração grave e retenção do veículo. Alternativa B, infração grave e recolhimento do documento de habilitação. Alternativa C, infração gravíssima, multiplicado por 2 vezes e retenção do veículo. Alternativa D, infração gravíssima, recolhimento do documento de habilitação. Veja bem, nós podemos eliminar alternativa A e alternativa B, pois é considerado neste caso uma infração gravíssima conduzir veículo com categoria diferente. Então, alternativa A e B estão eliminadas. Sobraram alternativa C e alternativa D. A alternativa correta é a alternativa C. É considerado uma infração gravíssima, multiplicado por 2 vezes e retenção do veículo. Questão 12. A placa A33B adverte o condutor do veículo da existência adiante de. Alternativa A, uma passagem sinalizada de escolares. Alternativa B, travessia de animais. Alternativa C, proibido passagem de pedestres. E alternativa D, passagem obrigatória para veículos escolares. Esta é uma placa de advertência e ela passa a informação da alternativa A, uma passagem sinalizada de escolares. 13.
Tempo de reação é aquele que transcorre entre. Tempo de reação. Alternativa A, pisar no freio e a imobilização total do veículo. Alternativa B, acionar a embreagem e o freio. Alternativa C, ver o perigo e tomar as providências. E alternativa D, perceber o perigo e parar. Alternativa correta é a alternativa C. O tempo de reação é aquele que transcorre entre o condutor ver o perigo e tomar as providências. 14. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do. Alternativa A, CETRAN. Alternativa B, CONTRAN. Alternativa C, Sistema Nacional de Trânsito. E alternativa D, Prefeitura. Alternativa C é a alternativa correta. O conjunto de órgãos e entidades responsáveis pela segurança do trânsito é o Sistema Nacional de Trânsito, o SNT. 15. As avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e rodovias são exemplos de vias terrestres, urbanas, B, rurais, C, urbanas e rurais, alternativa D, nenhuma das alternativas. Se vocês observarem, nessa pergunta nós temos vias urbanas e vias rurais, por isso, alternativa C é a alternativa correta, urbanas e rurais. Vias urbanas são as que estão dentro da cidade, via de trânsito rápido, arterial, coletora e local. E vias rurais são as que estão fora da cidade, rodovias e estradas. O conjunto de órgãos e entidades da União e dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios denominamos alternativa A, Sistema Nacional de Trânsito, alternativa B, CONTRAN, alternativa C, CETRAN, alternativa D, JARI. Veja bem, se é um conjunto de órgãos, alternativa A é a alternativa correta. É o Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é um conjunto de órgãos e entidades da União e dos Estados. O candidato encontrado dirigindo sem a companhia do instrutor terá a licença de aprendizagem LADV. Alternativa A, suspensa por 6 meses. Alternativa B, cassada por 24 meses. Alternativa C, apreendida por 6 meses. E alternativa D, apenas recolhida. Alternativa A é a alternativa correta. Se o candidato for encontrado conduzindo o veículo sem a companhia do instrutor, ele terá a sua LADV suspensa por 6 meses. Alternativa A. 18. O julgamento dos recursos interpostos pelos infratores compete. Quem que julga recursos? Alternativa A, o CONTRAN. Alternativa B, o CETRAN. Alternativa C, o CONTRANDIF. Alternativa D, a JARI. Alternativa D é a alternativa correta. A JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, é o órgão responsável por julgar recursos interpostos pelos infratores. A transposição de faixas, movimento de conversão à direita, à esquerda e retorno são entendidos como alternativa A, deslocamento lateral. Alternativa B, deslocamento transversal. Alternativa C, deslocamento perpendicular. Alternativa D, deslocamento anormal. Alternativa A é a alternativa correta. A transposição de faixa, movimento de conversão à direita, à esquerda, retorno e ultrapassagens são considerados deslocamentos laterais. A troca de luz baixa e alta de forma intermitente e por curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros motoristas, só poderá ser utilizada para indicar, isto é, piscar o farol. Quando você pode piscar o farol? Alternativa A, a presença de blitz aos veículos que vêm em sentido contrário. Neste caso, é considerado infração de trânsito avisar para o outro condutor que existe blitz. Alternativa B, a presença de policiais com radares aos veículos que se deslocam em sentido contrário. Também está incorreto. Alternativa C, para indicar a existência de risco à segurança para veículos que circulam em sentido contrário. Então, caso você aviste um acidente, você pode piscar o farol para o condutor que vem em sentido contrário, para que ele saiba que existe um acidente, ok? Alternativa C é a alternativa correta. Quando sob chuva forte, neblina ou cerração, o condutor manterá. Alternativa A, aceso o pisca-alerta. Alternativa B, aceso o farol alto. Alternativa C, aceso o pisca-alerta e o farol alto. E alternativa D,
aceso os faróis baixos do veículo. Alternativa correta é a alternativa D, acesos os faróis baixos do veículo. A operação de carga e descarga será considerada: alternativa A, parada. Parada é o tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros. Então não é a alternativa A. Alternativa B, parada para embarque e desembarque de carga. Alternativa C, estacionamento. E alternativa D, nenhuma das alternativas. Anote aí no seu caderno. Carga e descarga é considerado estacionamento. Alternativa C. As vias abertas à circulação de acordo com a sua utilização classifica-se em... Como se classificam as vias? Alternativa A, públicas e privadas. Alternativa B, urbanas e rurais. Alternativa C, estaduais, municipais e federais. E alternativa D, nenhuma das alternativas. Alternativa correta, as vias se classificam em urbanas e rurais. Alternativa B. Não havendo sinalização regulamentadora, a velocidade máxima nas vias de trânsito rápido será D. Alternativa A, 60 km por hora. 60 km por hora é a velocidade máxima nas vias arteriais. Alternativa B, 80 km por hora. Esta é a alternativa correta. A velocidade máxima nas vias de trânsito rápido é de 80 km por hora, onde não houver sinalização. A velocidade mínima não pode ser inferior. Então existe velocidade máxima, mas também existe velocidade mínima. Qual é a velocidade mínima de uma via? Alternativa A, 40 km por hora. Alternativa B, 20 km por hora. Alternativa C, 1/3 da velocidade máxima regulamentada para a via. E alternativa D, a metade da velocidade máxima regulamentada para a via. Alternativa D é a alternativa correta. A velocidade mínima de uma via depende da velocidade máxima, porque a velocidade mínima é a metade da velocidade máxima. Por exemplo, numa via de trânsito rápido, cuja velocidade máxima é 80 km por hora, a velocidade mínima nessa via será de 40 km por hora. Por isso, a alternativa D é a alternativa correta, a metade da velocidade máxima regulamentada para a via. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se. O ciclista, quando está empurrando a bicicleta, ele equipara-se a: alternativa A, ao veículo. Alternativa B, ao ciclista. Alternativa C, ao pedestre. E alternativa D, nenhuma das alternativas. Se o ciclista estiver empurrando a bicicleta, ele equipara-se ao pedestre. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Alternativa C. O veículo será identificado internamente por caracteres gravados. Olha, tem uma palavra muito importante aí na pergunta que é internamente. Então, além da identificação, essa identificação que está pedindo a pergunta é uma identificação interna. Alternativa A, nas placas traseiras e dianteiras. De fato, as placas é uma forma de identificação. Mas a pergunta não pediu a identificação externa, pediu a identificação interna. Por isso, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, nas áreas envidraçadas. Alternativa C, no chassi ou no monobloco. Alternativa C é a alternativa correta. Registrado o veículo será expedido. Alternativa A, o Renavan. O Renavan é um banco de dados, é o Registro Nacional de Veículos Automotores de todo o país, então não é a alternativa A. Alternativa B, o Renache. O Renache é registro de carteira de habilitação, então a alternativa B também está incorreta. Alternativa C, o DPVAT. O DPVAT é o seguro obrigatório. Alternativa C está incorreta. E alternativa D, o CRV. O CRV é o certificado de registro do veículo e quando o veículo for registrado será emitido o CRV, conhecido também como recibo de compra e venda do carro. A placa R4B regulamenta. R de regulamentação. Alternativa A, proibido virar à esquerda. Alternativa B, proibido seguir em frente. Alternativa C, curva acentuada à direita. E alternativa D, proibido virar à direita. Alternativa D é a alternativa correta. Proibido virar à direita. Não constitui fundamento da direção defensiva. Não faz parte dos fundamentos da direção defensiva. Alternativa A, decisão. Decisão faz parte. Alternativa B, interação. Interação é bom,
mas não faz parte dos fundamentos da direção defensiva. Alternativa C, conhecimento faz parte. E alternativa D, atenção faz parte. O único que não faz parte é interação. Os 5 fundamentos da direção defensiva é o conhecido CHAPD: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Anote aí no seu caderno esse mnemônico. CHAPD. C-H-A-P-D. Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e decisão. Alternativa B não faz parte desses fundamentos. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria C poderá dirigir. Alternativa A, combinação de veículos motorizados para o transporte de carga perigosas. Alternativa B, veículo motorizado de 2 rodas. Alternativa C, veículo motorizado de transporte de carga cujo peso máximo autorizado esteja acima de 3.500 kg. E alternativa D, veículo motorizado para o transporte de carga de peso máximo de até 1.500 kg apenas. Alternativa C é a alternativa correta. Veículo motorizado para o transporte de carga cujo peso máximo autorizado esteja acima de 3.500 kg. O condutor de veículo só poderá fazer o uso da buzina desde que em toque breve na seguinte situação. Alternativa A, fora das áreas urbanas, quando for conveniente advertir um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. Alternativa A é a alternativa correta. Você pode usar a buzina em 2 situações. Primeira, para alertar algum pedestre sobre algum perigo. E segundo, se você estiver fora das áreas urbanas, isto é, na área rural, e você pretende fazer uma ultrapassagem, você pode buzinar para advertir o condutor que está à sua frente que você tem o propósito de ultrapassá-lo. Alternativa A é a alternativa correta. Ao se deparar com um acidente num local onde o socorro seja prestado somente pelo Corpo de Bombeiros, você deverá ligar para o número. Qual é o número do Corpo de Bombeiros? Alternativa A, 191. Alternativa B, 193. Alternativa C, 190. E alternativa D, 181. Alternativa B é a alternativa correta, 193. Nas alternativas abaixo, podemos classificar como imprudência e negligência respectivamente, isto é, primeiro imprudência e depois negligência. Alternativa A, falhas mecânicas previsíveis e alta velocidade. Falhas mecânicas, ela pode ser considerada uma negligência em alguns casos, mas a alternativa A está incorreta porque pediu primeiro imprudência. Alternativa B, falhas mecânicas, novamente. Então, falhas mecânicas, em alguns casos, podem ser consideradas negligência. Alternativa C, alta velocidade. Ok, alta velocidade é imprudência. E desobediência à sinalização. Desobediência à sinalização também é considerado imprudência. Então, na alternativa C, nós temos imprudência e imprudência. Alternativa D, alta velocidade. Alta velocidade é considerado imprudência. Falhas mecânicas previsíveis, nesse caso é considerado negligência. Então, na alternativa D, nós temos imprudência e negligência respectivamente. Imprudência, alta velocidade. Falhas mecânicas previsíveis, negligência. Quanto ao porte de certificado de licenciamento anual, é correto afirmar sobre o licenciamento. Alternativa A, será obrigatório. Alternativa B, não será obrigatório. Alternativa C, é opcional. E alternativa D, é dispensável. Veja bem, sobre o certificado de licenciamento anual, ele é de porte obrigatório. Você deve andar com esse documento, além de fazer o pagamento, porque é ele que comprova que o seu veículo está licenciado. Então, o seu uso é obrigatório. Alternativa A. Para a condução de veículos que se destinem ao transporte coletivo de passageiros, o condutor deve encontrar-se habilitado, no mínimo, na categoria. Para transportar passageiros, qual habilitação o condutor deve portar? Alternativa A, categoria D. Alternativa B, categoria B. Alternativa C, categoria A. E alternativa D, categoria C. Anote aí no seu caderno. Para conduzir veículos de passageiros que tenham mais de 8 lugares para passageiros, a categoria que vem de imediato é a categoria D, ok? Então ele deve ser habilitado, no mínimo, na categoria D, para conduzir veículo de transporte de passageiros.
mas ele também pode ser habilitado na categoria E. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Para a condução de veículo motorizado utilizado no transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 kg, deve-se estar habilitado na categoria. Então, para você conduzir um veículo que tenha mais de 3.500 kg de PBT, peso bruto total, em qual categoria você deve ser habilitado? Alternativa A, categoria D. Alternativa B, categoria B. Alternativa C, categoria A. E alternativa D, categoria C. Alternativa D é a alternativa correta. Para você conduzir veículos que tenham mais de 3.500 kg, você deve ser habilitado no mínimo na categoria C. Para habilitar-se na categoria C, o condutor deve estar habilitado na categoria B no mínimo. Então você pode sair da categoria B e ir para a categoria C, mas para isso você precisa de ter um tempo na categoria B para ir para a categoria C. Quanto tempo? Alternativa A, 4 anos. Alternativa B, 1 ano. Alternativa C, 2 anos. E alternativa D, 3 anos. Olha só, para você ir para a categoria C, saindo da categoria B, você deve estar habilitado no mínimo a 1 ano na categoria B. Sendo assim, você pode sair da categoria B e ir para a categoria C. O candidato aprovado nos exames de habilitação será conferida. Então, o candidato foi aprovado em todos os exames. Alternativa A Carteira Nacional de Habilitação. Incorreto. Carteira Nacional de Habilitação, ela vem após 1 ano de habilitação. Alternativa B, licença para dirigir. A licença é para fazer aula. Alternativa C, autorização para dirigir. E a alternativa D é a alternativa correta, permissão para dirigir, que é a PPD. Após 1 ano de PPD, permissão para dirigir, você vai receber a sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, conhecida também como definitiva. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela com largura de alternativa A, 20 centímetros, alternativa B, 10 centímetros, alternativa C, 15 centímetros e alternativa D, 30 centímetros. Alternativa A é a alternativa correta, 20 centímetros. E para você que ficou até aqui, eu te desejo muito sucesso. O seu esforço e a sua dedicação farão toda a diferença no seu processo de habilitação. Se você sente dificuldade em alguma matéria ou não tem segurança para fazer um novo exame, me chama lá no direct do Instagram R7 Via Urbana. Lá eu tenho aulas de reforço que podem te ajudar a conquistar a sua carteira de habilitação. Se inscreva no canal, curta o vídeo e te aguardo na próxima aula.